Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson Leite, nós estamos juntos para mais um vídeo, para mais um momento de reflexão aqui no meu canal no YouTube. Antes de nós darmos início de fato à nossa reflexão deste vídeo, eu quero convidar você, não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, não deixe de curtir este vídeo, se possível também compartilhe aí com seus amigos, com seus contatos, que as palavras dessa reflexão elas possam chegar ao maior número de corações possíveis. Então vamos lá. Gente, nós vamos hoje falar sobre a necessidade que o mundo e que a igreja tem de profetas para estes tempos em que nós vivemos. Nós vamos falar sobre a necessidade de sermos profetas e de sermos a própria profecia em tempos de tanta injustiça, de tanta desigualdade, em tempos onde nós percebemos uma clara necessidade da palavra de Deus se fazer presente, do evangelho chegar a tantas realidades, de transformar e tocar tantos corações. É importante que você saiba que o Senhor ele conta comigo e ele conta também com você para esta grande missão. Quando hoje nós falamos sobre ser profeta, eu quero começar destacando que infelizmente eu tenho percebido que este termo profeta, ele é um termo que está um pouco desgastado nos tempos atuais. Para muitas pessoas, o que é ser profeta? Para muitas pessoas, ser profeta significa muitas vezes expor a realidade imoral, ética, até mesmo de pecado que outras pessoas têm vivido e uma exploração, muitas vezes, uma exposição ali sem nenhum tipo de misericórdia. Isso não é próprio do ser profeta, porque o profeta é sim aquele que denuncia, mas o profeta, ele é também aquele que anuncia. Se nós pegarmos a etimologia da palavra profeta, profeta vem do hebraico nabi, e a tradução de nabi é aquele que é chamado. O nabi hebraico foi traduzido ali para o grego femi, que significa falar. Quando nós pegamos femi e anexamos ali a conjunção pró, nós vamos ter também ali a palavra profetes, que é a palavra que vai dar origem ao termo profeta. E profetes significa aquele que fala em lugar de. Se nós trabalharmos aqui ambas as palavras, o nabi hebraico e o profetes grego, nós podemos entender que o profeta é alguém chamado por Deus para falar em seu nome. E eu quero que você se convença disso neste momento. Você é alguém chamado por Deus para poder falar em seu nome. E quando nós falamos em nome de Deus, nós não vamos falar, gente, simplesmente aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nos é conveniente. Pelo contrário, a missão de ser profeta, muitas vezes, ela também exige de nós que nós falemos aquilo que é desagradável, tanto para que o outro ouça, como também para que nós venhamos a falar, mas a profecia, ela carrega consigo um preço a ser pago. Eu creio que chegou um tempo da história onde nós temos ali que colocar na balança e pesar muito bem aquilo que nós temos como meta e como objetivos para o nosso apostolado. O que nós queremos? Os reconhecimentos e os elogios humanos? Ou nós queremos ali o reconhecimento? Ou nós queremos ali agradar ao próprio Deus? Se nós queremos agradar a Deus, irmãos, creia nisso, há um preço a ser pago. Quando nós recordamos a origem da profecia, eu gosto sempre de destacar que a profecia
ela é uma das instituições mais importantes do judaísmo. Israel chegou ali a viver, a se manter sem um rei, mas não poderia se manter ou viver sem a profecia. A profecia, ela tem ali as suas raízes embrionárias em tempos longevos. Nós podemos ali datar o início da profecia em Israel lá no século 12 a.C., tempos ali de Débora, que foi uma juíza e que também foi uma profetisa que consultava ali a Deus debaixo de uma palmeira. E é fato que depois a profecia mesmo, no decorrer da história, ela vai ali se desenvolvendo, ela vai ganhando uma realidade mais abrangente. Então o profeta, é sempre conveniente lembrar, ele não era aquele que adivinhava o futuro, mas a partir de uma realidade presente, ele trazia ali à luz uma realidade futura que poderia se concretizar caso esta realidade presente ela não fosse mudada. E também é conveniente nós lembrarmos que a missão do profeta, ela ganha muito mais força justamente no período da monarquia ou no período dos reis de Israel. O rei, ele era o ungido, ele era o Messias, ele era o Cristo de Deus, aquele que tinha ali que defender o seu povo, mas que muitas vezes representou ali a própria infidelidade de maneira institucionalizada. Quando o rei muitas vezes se levantava e se posicionava de maneira a prejudicar os pequenos, os mais pobres, é aí que nós vamos ver a profecia, ela se destacando e se desenvolvendo com mais força. Aqui nós temos um detalhe muito interessante, irmãos. O profeta, ele não é somente aquele que fala a partir de uma realidade moral. O profeta, ele fala também a partir de uma realidade social. Por isso, os profetas dentro da Sagrada Escritura eram pessoas que estavam ali envolvidos dentro da sua realidade. Não eram pessoas alienadas cuja missão estava desencarnada de uma realidade. Pelo contrário, eles tinham essa interpretação, essa hermenêutica da história e sabiam se posicionar de maneira adequada. Como eu te disse, eu sou profeta, você é profeta, nós somos chamados a ser uma profecia nestes tempos atuais. Mas não vamos reduzir a nossa atuação profética somente ali a uma realidade de imoralidade, somente ali a realidade do pecado. Também sim nos tenhamos ali o posicionamento necessário diante dessas realidades, mas não vamos também nos esquecer de olhar para realidades sociais que gritam por transformação. O próprio Jesus, ele olhou para as realidades de exploração, realidades que atentavam contra os pobres e contra os pequenos de sua época, e ele também se posicionou, irmãos, e ele pagou um alto preço por isso. Então nós não podemos deixar nem permitir com que a oportunidade de exercer a profecia ela passe desapercebida por nós. Infelizmente, muitos hoje têm olhado para este discurso que nos chama ali a denunciar as realidades de injustiça, de imoralidade, de pecados, também nessa realidade social. Infelizmente, muitos têm reduzido a práticas deste tipo simplesmente a questões políticas, a questões ideológicas, mas guarda uma certeza no seu coração: quando nós ali nos posicionamos contra realidades, quando nós nos posicionamos contra realidades injustas, imorais, também numa questão social, não é uma ideologia específica político-partidária que nós estamos defendendo.
que nós estamos defendendo é a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. A missão de ser profeta, ela é uma missão muitas vezes ingrata. Não é à toa que muitos profetas, inclusive, queriam fugir desta realidade, deste chamado, como o próprio profeta Jeremias, que ali quis fugir do chamado de Deus, se achando ali muito jovem, mas o próprio Deus vai dizer para ele: quando você estava no ventre materno, eu já havia te chamado, te consagrado, te designado para ser profeta para as nações. Sejamos como Jeremias, sejamos também como Amós, que era alguém que gritava também ali contra as injustiças que vinha por parte da cidade. Sejamos como Oséias, que no seu tempo se tornou a própria profecia para poder mostrar que por mais que nós sejamos infiéis, Deus sempre permanece fiel a nós. Sejamos como Isaías, que era alguém que se achava ali indigno de anunciar, alguém que achava ter lábios impuros, mas que permitiu ter ali os seus lábios dignificados, ter os seus lábios ali santificados pelo próprio Deus. E também, por exemplo, não sejamos como Jonas, que era o exemplo de um profeta que não tinha misericórdia, um profeta que chora a mamoneira que se queima, mas que não consegue chorar pela conversão de um povo. Guarda essa certeza no teu coração. Deus nos chama, Deus nos levanta para esta realidade. Pelo batismo, todos nós somos reis, somos sacerdotes e somos também profetas. Por isso, sejamos profeta e profecia nestes tempos atuais. A igreja e o mundo esperam pelo posicionamento de nós cristãos, filhos de Deus. Como dizia o grande apóstolo Paulo, a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Espero que você tenha gostado deste vídeo, mas espero também que ele tenha te provocado e que a partir dele você se posicione conforme a palavra de Deus ela espera. Deus te abençoe, nos encontramos no próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir este vídeo e de compartilhar com todos os seus amigos. Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima.